Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um enorme prazer contar com a sua presença e a sua audiência. Eu quero perguntar para você, você já percebeu que você está vivendo numa ordem internacional nova? Você já percebeu que aquilo que todo mundo falava, vai vir uma ordem internacional nova, né? Estão querendo implementar uma ordem nova, não sei o quê. Ela já foi implementada, já está plenamente funcionando. E eu vou explicar nesse vídeo para vocês qual foi a jogada do pudim e do sistema que derrubou a ordem antiga e já instaurou a ordem nova. Eu fico impressionado que muitas pessoas ainda não perceberam isso. E isso é fundamental ser percebido, porque vai mudar completamente a relação do Estado com as pessoas, das pessoas com o trabalho, do funcionário com o patrão, do patrão com o Estado, a maneira de cobrar os impostos, a maneira das taxas e regulações sobre a sociedade, a influência que os estados terão na vida cotidiana e na privacidade de cada um. Isso tem transformações assim inacreditáveis. É um mundo completamente novo. Essa ordem internacional nova, ela já veio sendo construída desde ali muitos anos, mas tiveram fatos ali que ajudaram muito a avançar esse plano. A gente teve em 2001 aquela situação que aconteceu em Nova York com a queda daqueles prédios. Aquilo ali já foi um importante passo, porque mudou muito a maneira como as pessoas começaram a lidar com a questão da segurança internacional, com as viagens internacionais, o sistema de monitoramento do que todo mundo estava fazendo. Depois a crise financeira de 2008, aquela crise do subprime, se você não assistiu o filme A Grande Aposta, assista, vai te ajudar muito a entender como é que aquilo ali foi previsto 2 anos antes pelo investidor Michael Burry, vale muito a pena você acompanhar. Aquilo ali também mudou completamente. Depois, em 2020, com a crise sanitária, né, as cadeias logísticas, as cadeias de comércio globais também foram completamente transformadas. Depois, com essa encrenca lá na Europa, ali mudou completamente, tá? Agora, a gente vai tentar entender aqui se isso foi uma jogada do pudim que acabou derrubando o modelo antigo e trazendo essa ordem nova, ou se isso foi uma jogada ensaiada. A pergunta é, foi uma jogada de mestre ou foi uma jogada ensaiada, tá? É claro que a gente mergulha muito mais profundamente nesse assunto lá no Manual de Sobrevivência 2023. Vem estar conosco no Manual de Sobrevivência, é um lugar onde a gente tem ali um espaço para conversar melhor, onde a gente tem uma tranquilidade para abordar os assuntos em maior profundidade, tá? Vem estar conosco. Primeiro link aqui embaixo, ali eu trouxe conteúdos vitais para você navegar e conseguir se dar bem nesse ano de 2023. Educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder no mundo afora, proteger a sua mente, aí, blindar a sua mente, tá? Isso tudo aqui separei para vocês e com atualizações. Você vai fazer uma matrícula e vai ficar o ano inteiro estudando comigo, até o fim do ano, tá? Vale muito a pena aí. Primeiro link aqui embaixo, vem estar conosco. Numa entrevista recente que foi dada num canal no YouTube chamado Stansberry Research, o economista Dave Morgan, que é especialista em metais preciosos, em comércio de ouro, prata, ele traçou uma linha entre as mais diversas estranhezas que estão sendo anunciadas aí como características desse novo mundo que é prometido pelo Fórum Econômico Mundial e pelo pessoal que defende o Grande Reset. Esse novo mundo aí é aquilo que a gente chama da ordem internacional nova. Para esse especialista, o conflito atual é, no final das contas, uma disputa eminentemente comercial. É um duelo sobre quem vai ser o novo líder do sistema monetário internacional que está sendo colocado sobre toda a humanidade. E a tendência é que esse modelo internacional tenha ativos reais como lastro para sua nova moeda, como os próprios metais preciosos e as outras commodities, como petróleo e gás, produzidas pelos países. Esse, pelo visto, é exatamente o objetivo do pudim, porque o pudim está querendo proteger, ou ele conseguiu já proteger a sua moeda, fazendo o seguinte, tá? Deixa eu explicar para vocês. A grande força que o dólar tinha era que só se vendia petróleo aceitando dólar.
Então o mundo inteiro, para poder comprar petróleo, tinha que ter dólar. Então o mundo tinha que comprar o dólar para depois poder comprar o petróleo. Eles não poderiam comprar o petróleo direto em reais, em euros e por aí vai. O que acontece agora, né? Se o mundo inteiro dependia do dólar para comprar energia, o que foi feito agora? Eles estão vendendo petróleo, usando e aceitando outras moedas. E o dólar foi usado para tentar tirar do jogo o Putin e Moscou. Então ele se desvinculou completamente do dólar e para isso ele precisou fortalecer a sua própria moeda, que é o rublo. Então o objetivo do Putin foi buscar vincular o rublo ao petróleo e ao gás deles, exigindo que a compra desses importantes produtos fosse paga na sua moeda local. O que o Putin fez então, que foi sua jogada de mestre, que a gente vai tentar pensar aqui se foi uma jogada ensaiada com os Estados Unidos, tá bom? Que aí é o outro lado da moeda que a maioria não fala. O Putin percebeu que a grande força do dólar, depois que ele deixou de ter lastro em ouro, durante muitos anos o dólar ele tinha valor porque ele era uma moeda em papel que tinha um equivalente em ouro. Depois de um tempo, eles mudaram essa regra, não tinha mais equivalência em ouro. O valor do dólar era porque todo mundo tinha que ter dólar para comprar petróleo. Então, o que o Putin fez? Ele começou a obrigar todo mundo para comprar o petróleo dele, lá de Moscou, a ter a moeda dele. Ou seja, ele fez a mesma coisa que dava esse enorme poder para o dólar. Então, o objetivo dele era vincular o rublo ao petróleo e ao gás lá de Moscou, exigindo que a compra desses importantes produtos fosse paga na sua moeda local. Seria uma espécie de substituição daquilo que a gente conhece como petrodólar pelo petrorrublo. Mas não apenas isso. Vai muito além de uma estratégia para contornar as sanções ocidentais e fortalecer a moeda lá de Moscou. Porque Moscou descobriu o ponto fraco do seu oponente. Identificou uma maneira de abalar as estruturas da atual conjuntura econômica global comandada pelos Estados Unidos, que impõe um sistema monetário baseado no crédito. Ou seja, o que significa esse sistema monetário internacional baseado no crédito? Baseado no endividamento dos parceiros comerciais e depois na cobrança de elevadas taxas de juros. Estados Unidos emprestando dinheiro para todo mundo, depois cobrando juros altíssimos, tá? Você acha que esses trilhões de reais que estão indo lá para o pessoal lá na Europa é 0,800? Isso vai ser cobrado depois. Existem muitos países que até o outro dia aí ainda estavam pagando empréstimo que pegaram com os Estados Unidos na época do segundo grande conflito mundial, anos 1940 a 45. Os caras ficaram 60, 70 anos pagando isso aí. Por quê? O sistema era esse: empresta dinheiro, indivíduos, parceiros comerciais, depois cobra elevadas taxas de juros. A tática do Putin é usar a cadeia de valor como instrumento de defesa. O que significa isso? Significa que, ao contrário do que muitos imaginavam, o pessoal de Moscou não está vendendo suas reservas de ouro para contornar os prejuízos com as sanções e poder financiar o conflito ali no qual eles estão envolvidos. Moscou está, na verdade, fazendo exatamente o contrário, comprando ouro intensamente e vinculando a sua moeda local ao ouro, tá? Para não cair no mesmo problema do dólar. O dólar hoje não tem lastro mais em ouro, nem em nada palpável. Era só a obrigatoriedade de todo mundo ter dólar para comprar petróleo. Então o Putin está fortalecendo grandemente a sua moeda, comprando ouro e vinculando a sua moeda com esse metal precioso, né? O que não apenas salvou o rublo da total ruína que foi planejada pelas sanções ocidentais, mas criou também um sistema que pode arruinar as bases do modelo norte-americano e está trazendo essa ordem internacional nova que eu falei para vocês. Para você ter uma ideia, antes do conflito lá na Europa, 80 rublos equivaliam a $1. Com as sanções, a proporção passou de 160 para 1, tá? Uma desvalorização sem precedente da moeda lá de Moscou. Você tem noção disso? É como se fosse R$5 $1, R$80 $1. Aí de R$80 $1 passou para 160 para $1, logo quando começou o conflito na Europa. Entretanto, com a exigência de pagamento em rublo para o petróleo e o gás comprado pelos europeus, a disparidade caiu rapidamente de 160 para 140 e logo depois passou para abaixo de 100 por 1. Contudo, a compra intensa de ouro
e essa decisão de vincular o rublo ao ouro, com isso, nós temos hoje a impressionante informação de que mesmo com as sanções, a moeda de Moscou já está sendo cotada abaixo do seu patamar anterior ao conflito na Europa. Todas as sanções comerciais, toda a tentativa de atrapalhar a moeda do Pudim já foram superadas. Hoje a população lá do Pudim não precisa mais se desfazer da sua moeda e correr atrás de outra moeda mais forte. Esse cenário em que eles têm uma moeda mais forte enfraquece o dólar e abre vantagem para o rublo. Além disso, com o anúncio de que o pessoal lá, os sauditas, começariam a aceitar a moeda lá do Dragão do Oriente para vender o petróleo, isso terminou com um dos últimos elementos de força da moeda norte-americana, o petrodólar. Tá? Agora, o que aconteceu? Muitos anos atrás, os americanos combinaram com os sauditas o seguinte: vocês convencem todos os países produtores de petróleo a só aceitar vender o petróleo recebendo dólar, que aí vai fortalecer minha moeda, e em troca disso eu protejo vocês. Esse combinado foi para o espaço. Esse combinado era um dos pilares da antiga ordem internacional, que agora caiu. Tá? Por outro lado, Moscou já ofereceu para o Dragão a opção de pagar por suas matérias-primas em yuan, assim como deu também para o povo turco a opção de saldar as suas compras em liras. Tá? No mundo em que cada país pode fazer compras internacionais na sua própria moeda, não precisando mais usar o dólar, podendo comprar inclusive o petróleo, para que eles vão precisar do dólar? E a pergunta que seria esse o fim da moeda norte-americana como reserva de valor global? Muitos especialistas estão acreditando que sim. Dentro desse cenário, causa estranheza o fato de os Estados Unidos não conseguirem perceber que essas sanções estão ao contrário do previsto, ajudando Moscou e prejudicando os próprios norte-americanos. Parece que Washington está propositalmente contribuindo para a diminuição do poder do dólar. Você fala o que muitos analistas dizem? Esses analistas norte-americanos são muito nércios, são muito tolos. Eles não estão vendo que as sanções não estão funcionando e muitos especialistas de alto nível falam isso. É claro que eles sabem o que eles estão fazendo, é claro que eles estão fazendo isso tudo de propósito, é claro que não é tolice, é claro que é tudo planejado. Isso aqui não é uma jogada de mestre, isso aqui é uma jogada ensaiada. Todo mundo que olha isso tem a impressão que Washington está propositalmente contribuindo para a diminuição do poder do dólar, mas não é isso. O topo do comando norte-americano sabe que o dólar já estava com os dias contados. Eles sabem que o atual sistema monetário baseado em crédito, dívida e juros não ia poder funcionar eternamente. Isso porque não é possível você imprimir moeda eternamente. Uma hora a conta chega e eles sabem disso. A crise sanitária, o conflito na Europa, as sanções apenas aceleraram um processo que já estava em curso. Nesse cenário, Washington tem algumas opções. Poderia, assim como Moscou, tentar lastrear novamente o dólar ao ouro, o que seria muito difícil tendo em vista o volume sem precedentes da moeda que foi impressa. Os caras, para poder emprestar trilhões para o mundo, tem que imprimir muita moeda. Para você ter isso tudo em ouro, é muito difícil. Entretanto, e se eu perguntar para você, se o real objetivo dos Estados Unidos é mudar a sua moeda? E se fosse um novo tipo de dólar, numa versão digital? Infelizmente, parece que essa que é a opção que eles estão preferindo. Hoje já existem mais de 100 países no mundo que estão planejando substituir as suas moedas nacionais pelas chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais dos bancos centrais. 9 desses países já implementaram as suas moedas digitais. O Dragão do Oriente está liderando esse processo com mais de 100 milhões de pessoas que já utilizam a moeda unicamente digital. Isso pode parecer lindo, pode parecer um avanço para a tecnologia, para o combate aos ilícitos financeiros, mas isso é um pesadelo para quem entende o que está acontecendo, para os amantes da liberdade. Literalmente envolve o fim da privacidade, uma vez que permite o total monitoramento das atividades individuais e abre caminho para a implementação daquele funesto e sinistro sistema de crédito social. O dinheiro, claro, o dinheiro ele sempre foi controlado, mas tinha uma margem de manobra, né? Com dinheiro físico. O cara podia guardar o dinheirinho dele ali no colchão, né? Fazer um pezinho de meia. Entretanto, eles agora estão retirando essa opção também.
O governo Biden ele já ordenou o início dos estudos para a implementação do Fedcoin, a moeda digital do Banco Central americano. Lembrando que o Banco Central americano é uma instituição quase privada, né? Não faz parte do governo norte-americano, é um negócio insano, né? Mas tudo bem. Porém, para aquele especialista que eu citei no início do vídeo, Dave Morgan, antes dos bancos centrais implementarem suas CBDCs, vai ser necessário criar um sistema digital de identificação única nacional, uma identidade única nacional. E a confirmação não vai ser feita por biometria, vai ser feita pelo DNA individual. Para fazer todas as transações online, será preciso realizar essa validação de identidade. E para justificar um sistema tão rígido de reconhecimento online, o especialista acredita que isso vai acontecer depois de uma ofensiva cibernética massiva, que será usada como desculpa para acabar com o anonimato online. Isso tudo exatamente nos moldes do que o Fórum Econômico Mundial chama de Cyber Polygon, ou polígono cibernético, que é um tema que eu tenho abordado muito aqui, né, nos meus vídeos e nas minhas colunas lá na Gazeta do Povo e no meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Provavelmente, na opinião do Morgan, um especialista em metais preciosos, a culpa da ofensiva cibernética será colocada em Moscou, que vai se transformar no novo bode expiatório global. Tudo um grande teatro para a implementação de um poderoso sistema de controle vertical comandado de cima para baixo. A gente conclui, então, que ambos os lados estão lucrando com essa encrenca toda, que é uma coisa muito triste. Moscou está tendo o contexto necessário para se desvincular completamente do sistema ocidental, do dólar, né? E os Estados Unidos aproveitando a queda do dólar para substituí-lo pelo onipresente novo Fedcoin, a CBDC, a nova moeda digital centralizada dos Estados Unidos. Por isso, eu tenho minhas dúvidas se estamos diante de uma jogada de mestre do pudim ou de uma jogada ensaiada com o Ocidente e os grupos mais reservados do poder ocidental. Qual é a sua opinião? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vem estudar conosco, Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. Você vai fazer uma matrícula e vai estudar um ano inteiro comigo. Atualizações semanais, vale muito a pena. Nós estamos diante de uma ordem internacional nova. Quem não perceber vai perder o timing, vai ficar para trás e vai ficar sem entender o que está acontecendo, tá? Entenda e vem estudar comigo, primeiro link embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!